Na São Paulo Negra de hoje, conheceremos duas galerias que têm grande influência africana. Conheceremos também um restaurante camaronês e nigeriano. O programa de hoje começa do Parque do Ibirapuera, que é um dos principais parques de São Paulo. Eu sou a Tatiana Godoy, seja bem-vindo a mais um episódio da São Paulo Negra. A Galeria do Rock e a Galeria Presidente ficam localizadas no centro de São Paulo. Aqui existe uma concentração muito grande de imigrantes africanos e afrodescendentes, que são comerciantes, clientes, visitantes, tem de tudo um pouco. É curioso ouvirmos por aqui línguas e dialetos típicos. Vamos conhecer a galeria? A presença de africanos e afrodescendentes na Galeria Presidente é nítida. Nas tabacarias pode-se notar a influência jamaicana. E os ritmos, como o afrobeat e o groove, são facilmente encontrados em lojas do segmento musical. E eu estou aqui na Mr. Groove e vou bater um papo com o Osvaldo. Tudo bom, Osvaldo? Tô bem, e você? Eu tô ótima também. Fala um pouco pra gente da sua atividade profissional aqui na galeria, na Mr. Groove. Então, eu tô na galeria aqui desde mais ou menos 1982 e eu sempre fui DJ, né? Trabalhei em casas noturnas e tal. E a galeria sempre foi o centro musical de todo esse espaço, DJs, dançarinos, desde a época do break, que vinha lá da São Bento, e o pessoal migrou para cá, para essas duas galerias, tanto essa como a do rock também teve uma grande influência da música negra, né? São Paulo tinha muita casa noturna, né? E muitas no segmento negro, né? Como a Chic Show, Black Mad, Zimbabwe, Circuit Power, Cascatas. E esses caras eram meus principais clientes na época. E eu fui me envolvendo, até que em 87 eu consegui montar minha primeira loja que se chamava Discomania. Ela durou até 99, fiquei 2 anos parado, depois eu voltei como Mr. Groove e estamos aí até hoje. E como que você vê a influência da música negra em toda a galeria, nos discos que você vende, nos LPs que ainda saem muito? A influência é muito forte, né? Vindo do funk and soul, do samba rock, até o hip hop, né? Que é o mais atual, né? A música negra ela é marcante já há muito tempo e continua fazendo muito sucesso até hoje. Tanto é que foi aqui que eu conheci, na parte nacional, grandes grupos nasceram desse miolo nosso aqui, como o Racionais, Sampa Crio, Rap Hood, que fizeram grande sucesso e saiu tudo desse miolo aqui, 24 de maio e São Bento. Que bacana, muito obrigada, Osvaldo, por conversar um pouco com a gente e falar um pouco dessa linha musical que é tão importante aqui na galeria. Obrigado você. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre essas duas galerias e já que estamos na região central, eu ouvi dizer e pesquisei sobre alguns restaurantes típicos. Eu vou caminhar até um restaurante camaronês que fica pertinho. A fome me chama. Estamos na frente do restaurante Biuse Afro. Ele é um restaurante camaronês e nigeriano. Ele fica na rua Barão de Limeira e é um convite ao paladar africano aqui em São Paulo. Como eu tô faminta, eu não vou perder tempo. Eu sou Camelanito,
Ela é proprietária do restaurante Biosafro e eu vou bater um papo com ela para conhecer um pouco mais sobre esse restaurante. Tudo bem, Milanita? Tudo ótimo. Conta um pouco pra gente, como você veio aqui para São Paulo, como que foi montar o restaurante, qual foi a sua ideia quando você quis fazer o restaurante? Na realidade não foi difícil não, eu veio aqui uma vez para passear em São Paulo, né? Porque naquela época eu morava em Brasília e andando, se caminhando, acabei descobrindo que não tinha um restaurante africano. Tinha japonês, chinês, francês, italiano. Aí eu falei, mas não, a gente tem que também ser representado nesse meio aqui. Aí eu decidi sair de Brasília para São Paulo, somente para poder realizar esse projeto, esse sonho que eu tive naquele momento. Ai, que bacana. Me fala um pouquinho do público que frequenta aqui o Biosafro. Bom, hoje nós temos um público muito bem variável. Nós temos os turistas, tipo francês, italiano, os americanos, todo mundo na realidade frequenta aqui, sem falar dos brasileiros, então, que são muito bem acolhidos. E quais são as iguarias, os pratos mais procurados aqui? Os pratos mais procurados, aí, na realidade, são os clientes mesmos que estão fazendo a propaganda dos pratos. Então, hoje, eles estão gostando mais de um prato que nós chamamos o fumbua. Aqui é nosso prato, o fumbua. E é um dos pratos da especiaria mais pedidos aqui. É o prato mais pedido aqui. Me fala um pouquinho dele, o que ele tem de ingrediente? Aqui ele vem com... Nós temos a mandioca, tem galinha e o molho ele é feito com uma folha que se chama o fumbua e amendoim. Ai, eu tô com uma cara muito boa. Então, vamos comer? Tomara que você goste. Bom apetite. Muito bom. Um sabor bem diferente de tudo que eu comi, muito gostoso mesmo. Obrigada. A comida da Casa Camaronesa é muito gostosa, além de ser um local com muita influência da cultura africana. Agora eu estou aqui no bairro da Vila Madalena e vamos conhecer um acervo muito rico de acessórios, objetos da cultura africana e negra, além do cinema e oficinas que falam sobre o tema. Vem comigo! Com a Marina, que é proprietária da Casa Pau Brasil, e a gente vai bater um papo. Tudo bom, Marina? Tudo bom, Tatiana, bem-vinda. Ai, obrigada. Eu que agradeço esse espaço tão maravilhoso. Obrigada. Marina, fala um pouco pra gente como que surgiu, como começou a Casa Pau Brasil. Então, a Casa Pau Brasil nasceu há 5 anos atrás e ela nasceu, na verdade, de uma ausência. Eu sentia falta de um lugar de encontro que reverberasse as várias culturas, as várias matrizes do Brasil, né? Então eu sentia falta, por exemplo, da estética negra, da estética indígena. Eu só via isso de uma forma carregada de exotismo, sabe? Museu, em exposição. Eu não via isso dentro da urbanidade da cidade. Eu não via isso de uma forma que pudesse ser usável, que pudesse fazer parte da cidade como um todo mesmo. E o que o público que frequenta aqui procura? Procura essa diversidade, né? O Brasil é um lugar cheio de influências e essas influências são muito ricas, são muito fortes e é isso que as pessoas que vêm aqui buscam. Fala um pouquinho pra gente da exibição dos filmes do cinema negro. Então a gente fez parte no ano passado da Mostra Internacional do Cinema Negro e foi um convite do professor Celso
por ele perceber na nossa casa essa vocação mesmo para o encontro, né? A gente tenta não ter só moda, não ter só objetos de decoração. A gente acha que, como nas Áfricas, as formas de expressão podem se cruzar, e eu acho esses cruzamentos assim muito ricos. O que você acha da importância para São Paulo da preservação da história e da memória do negro? Eu acho fundamental. Eu acho, não só para São Paulo, eu acho fundamental para o Brasil. E eu acho que nisso está baseado a autoestima do brasileiro como um todo. O brasileiro branco, o brasileiro preto, o brasileiro amarelo, vermelho. Enquanto ele não se apropriar, enquanto ele não valorizar essa contribuição, eu acho que a nossa autoestima fica perdida, fica assim sempre tentando imitar padrões eurocêntricos que não tem muito sentido pra gente, né? A gente é muito rico e a gente tem que celebrar isso. Vale a pena fazer uma visita ou mesmo passar uma tarde na Casa Pau Brasil, que possui um acervo tão rico sobre a cultura negra. Marina, aquele objeto é uma máscara? É baseado numa máscara africana, que chama Gueledés, e ela é fruto de um trabalho de uma artista plástica que fez esse objeto, essa escultura, né? E participou da exposição que a gente fez quando participou da Mostra Internacional de Cinema. Tinha uma exposição e fez parte. Essa máscara ela é baseada no poder feminino, poder de fertilização, por isso que ela utilizou uma escavadeira, né, que trabalha a terra. E é bem simbólica, bem significativa, né? Não, é bem e interessante. É uma luminária, mesmo. então Uma luminária? Tem luz, é uma máscara com luz, é realmente muito significativa. Então essa bolsa aqui tem essas cores que falam com a nossa alma, né? Com toda essa questão negra. Ela é feita no Mato Grosso e ela é feita por uma associação de mulheres de pescadores que utilizam o quê? A pele do peixe que seria descartada para fazer esse trabalho magnífico. Marina, muito obrigada. Eu gostei de tudo que tem aqui na Casa Pau Brasil. Foi um prazer. O meu eu levava tudo. Que bom, foi um prazer te receber, Tatiana. Eu adorei conhecer esse espaço que fala da história, tem tanto acervo rico. Agora a gente vai continuar o nosso passeio. Eu vou dar um pulinho lá no Parque do Ibirapuera, onde fica o Museu Afro Brasil. Vem com a gente. O Museu Afro Brasil fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Com entrada gratuita, o museu destaca a perspectiva africana na formação do patrimônio, identidade e cultura brasileira. O Museu Afro Brasil resgata a memória, a história, a arte brasileira e a afro-brasileira. Além disso, ele está localizado no principal parque de São Paulo, o Parque do Ibirapuera. E agora a gente vai fazer uma entrevista com a pesquisadora do museu para conhecer um pouco mais desse centro histórico que é tão importante para a nossa cultura. Vamos lá? Eu sou com a Juliana, que é porta-voz do Museu Afro Brasil, e a gente vai bater um papo. Tudo bom, Juliana? Tudo bem. Juliana, conta um pouco pra gente da história do Museu Afro e também da importância para a cidade de São Paulo e para a história do negro. O Museu Afro Brasil ele foi criado em 2004 a partir de um sonho do artista plástico e curador Emanuel Araújo, que durante 30 anos de sua vida colecionou um grande acervo, pertencente à história do negro no Brasil, que contasse a história do negro no Brasil.
Então, em 2004, ele conseguiu esse espaço aqui no Parque do Ibirapuera e criou esse acervo precioso, esse espaço precioso, que é dividido em 6 núcleos. E a ideia do museu é contar a história do Brasil a partir da perspectiva do negro. E esse museu ele é muito importante que ele esteja situado na cidade de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que acolhe brasileiros de toda a parte do país. Então, é um espaço bastante acolhedor e tem uma população negra bastante expressiva. Fala um pouquinho pra gente do acervo. Como que é a pesquisa para esse acervo? Como que é a preservação? Tem até uma história interessante, porque uma vez a gente perguntou para Emanuel Araújo como que ele conseguiu tudo isso se ele não era rico. E a resposta que ele deu foi: quando eu me interessei, pouca gente se interessava por isso. Então, o Emanuel conseguiu coletar e reunir um acervo bastante diverso, desde artistas do século XVIII, chegando até a arte contemporânea, passando por objetos ligados à escravidão. Então, essa grande diversidade possibilitou que fosse criado um núcleo de pesquisa aqui no museu, que conta com especialistas de diferentes áreas. Então, esse trabalho é todo voltado para trazer mais informações para o público a respeito dessa diversidade de obras. E qual tipo de exposições acontecem aqui no museu? Às vezes as pessoas acham que aqui só tem espaço para artistas negros ou temáticas relacionadas ao negro, o que não é totalmente verdade. Porque o nome do museu é Museu Afro-Brasil. Então a ideia é a gente também trazer exposições que contem a história do Brasil, independente dela estar ligada ou não à história do negro diretamente. Depois de conhecer lugares incríveis e a gastronomia africana, eu me despeço de mais um episódio da São Paulo Negra. Até a próxima! Yo,